Ti, Pai. Nós nos reunimos aqui na Tua presença para render esse culto a Ti. Nós nos dobramos diante de Ti, nos ajoelhamos, nos rendemos diante de Ti para reconhecer que só Tu és o nosso Deus. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém, são os montes, assim o Senhor, em volta do seu povo, autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobrem os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Amém. Efésios 2, verso 11 ao 22, diz, na minha versão, diz assim: portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe, e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Quando eu leio esses textos da Palavra de Deus, textos que eu já li quantas vezes, né, e talvez você também, e eu tento trazer à memória quando eu me converti e como foi a primeira vez que eu li esse texto. Ou depois de tantas vezes que a gente lê, faz uma leitura meio mais rápida. Não sei se acontece isso contigo. Faz uma leitura meio rápida, não faz aquela leitura pontuada. E da primeira vez que eu li, e eu já contei isso para vocês em relação ao Novo Testamento, que eu sublinhava tudo, né? Tão maravilhoso que eu achava. E esses textos aqui também, né? Olhei assim, primeira vez, e tu vê essa verdade saltando assim aos teus olhos, e você diz assim: hoje eu faço parte disso, hoje eu tenho acesso ao Pai. Para nós isso já se tornou tão comum, que às vezes a gente banaliza, né? Mas para mim isso era uma fonte vertendo, e eu li assim: agora eu estou reconciliado com Deus, eu tenho paz. É uma notícia maravilhosa, é algo feito no mundo espiritual, que nenhum homem pode fazer, é algo que você não pode fazer, por mais que você estude faculdade, por mais que você se esforce. É a obra de Jesus que Ele fez, uma obra preciosa de Jesus que Ele fez por nós, né? E o tema da nossa reflexão de hoje olhando para o texto, também eu quero olhar para Colossenses, né? Que é o mesmo escritor, Paulo, né?
a importância de nós estarmos enraizados, edificados em Cristo Jesus. Porque assim nós não seremos abalados em tempo de aflição. Amém? Não seremos abalados em tempo de aflição. Eu não sei para você, mas eu olho o mundo assim, eu vejo que as aflições estão aumentando. As lutas estão aumentando. Nós usufruímos de uma vida boa, nós temos férias, a gente come bem, a gente consegue ainda com liberdade, faz tantas coisas, né? Temos tantos recursos na medicina, tantas coisas boas. Mas nós vemos assim as notícias que vêm no mundo de guerras, as coisas que estavam tão distantes, já estão mais próximas, as aflições que talvez no passado você não imaginava, de repente tu começa a passar, de repente teu trabalho era maravilhoso, sempre foi bom, daqui a pouco começa a ter perseguição, ter dificuldade, tempos de aflições que podem estar aumentando, e o apóstolo Paulo vem dizer então, seja enraizado em Cristo, edificado em Cristo, tenha uma base, é isso que te sustenta, é isso que te mantém. No verso 19, Paulo diz assim, que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Você e eu, acho que todos estamos aqui, não somos descendentes de judeus, né? Então nós somos considerados pelos judeus gentios, e na época então os judeus eram povo exclusivo de Deus, nós somos únicos, os gentios eram separados. E Paulo diz assim, agora vocês não são mais estrangeiros, não são mais forasteiros, né? Antes vocês estavam fora da cidade, vocês eram fora, né? Os forasteiros, né? Antes vocês eram estranhos, um estrangeiro, alguém estranho, alguém, e vocês não eram cidadãos. Mas agora vocês são inclusos nessa família de Deus, nesse povo de Deus, vocês passam a ter os mesmos direitos de cidadãos do reino de Deus. Olhando para os judeus, eles eram acostumados a considerar todas as outras nações da terra estrangeiros para Deus. Mas agora Paulo vai dizer que os gentios também são como cidadãos, são junto com os judeus, são cidadãos. Como cidadão dos santos e da família de Deus, isto é, membros da igreja de Cristo e tendo direito a todos os privilégios que a igreja tem. Glória a Deus por isso, obra de Jesus, glória a Deus. Então antes vocês eram estrangeiros, agora são concidadãos, vocês fazem parte. Antes vocês estavam fora da família, agora vocês fazem parte da família, vocês são filhos, e como filhos vocês têm direitos e responsabilidades dentro da família de Deus, mas vocês são filhos amados do Pai. Antes as vidas de vocês eram vazias, agora vocês são casa de Deus, habitação do Espírito Santo. Olha a transformação que Paulo vai falar nesse capítulo que aconteceu comigo e contigo. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele escreveu algo que eu achei interessante. Ele faz um apanhado dele de Gênesis. Ele diz assim que no livro de Gênesis Deus andou com o povo, né? Já no livro de Êxodo, Deus decidiu morar com o seu povo, lá com o tabernáculo, né? A seguir, Deus habitou no templo, e tanto no tabernáculo quanto no templo, o povo se envolveu no pecado e a glória de Deus saiu do tabernáculo e do templo, né? Olhando o Antigo Testamento. Mas essa sequência, Deus andou com o seu povo, Deus decidiu morar com o seu povo, Deus habitou no templo, no tabernáculo, habitou no templo, e depois agora Deus veio a habitar encarnado na terra. E hoje Deus habita na igreja. Deus, você é templo. Deus decidiu habitar em você, não num templo de pedra, mas no teu coração. Ele habita no coração daqueles que confiam em Cristo e a igreja do Senhor. Aleluia! Né? E o apóstolo Paulo, ao escrever as cartas, e lembrem, em Efésios, Colossenses, Filipenses, ele escreve da prisão. E ele está na prisão preocupado com a igreja, o que está acontecendo na igreja, que ele agora não pode mais estar presente fisicamente, né? E ele sabia que a igreja enfrentava e enfrentaria oposição, perseguição, e ele se preocupava então com os irmãos, com as heresias que haviam, com os ensinos errados, né? Agora vai lá para Colossenses capítulo 2,
o apóstolo Paulo ele vai dizer o seguinte, verso 1, eu vou ler alguns versículos, tá? Verso 1, parte do início do versículo, ele diz, quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês. Está preso? Quanto estou lutando por vocês? Aí vai lá para o 5, porque embora esteja fisicamente ausente, estou presente com vocês em espírito, e alegro-me em ver como estão vivendo em ordem, e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Verso 6, portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, amém? Continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Paulo fala do seu esforço, e aí se você vai ler o capítulo 4 de Colossenses, ele vai pedir oração, ore para que eu consiga continuar falando do Senhor, levando o Evangelho do Senhor para as pessoas, ore por mim. O esforço dele para que pessoas conheçam a Cristo, né? E a preocupação dele é que eles permanecessem firmes, sem se deixar enganar pelos falsos ensinos. No verso 4 ele vai falar sobre os falsos ensinos, os pensamentos errados, o tipo de argumento que podia fazer mais pior do que mal, mas um argumento que parece aos olhos humanos assim sensato, mas é contrário à palavra, é enganoso. O Senhor pode vir com uns ensinamentos inteligentes, mas é contra a palavra, é engano. As falsas filosofias, lá no verso 8 de Colossenses ele vai falar, essas filosofias também querem contra Cristo, em desacordo com a palavra de Cristo. É uma decisão para nós como cristãos, que somos de Cristo e amamos a Cristo, ou pelo menos dizemos que amamos a Cristo, cada um sabe do seu amor a Cristo, mas precisamos viver de acordo com a palavra. Então, quando vem os ensinos errados, contrários à palavra, nós temos que tomar uma decisão. Eu amo a Cristo e eu entreguei minha vida, e Jesus é meu Senhor, a quem eu vou obedecer? Ah, mas isso vai correr risco de perder o emprego, pode perder a vida. Muitos países aí de perseguição, a gente ouve relato, né, nas portas abertas, e relatos de pessoas que dizem, eu não vou negar Cristo, eu amo a Cristo, eu escolhi a palavra, eu vivo pela palavra, eu sou do povo do livro, amém? Eu sou do povo do livro, eu sou do povo do livro, a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, repito, ele escreveu, assim como vocês receberam a Cristo, um dia você recebeu a Cristo, e Cristo veio em você, ele fez a obra principal. Agora continue a viver nele, quer dizer, é Cristo que vai te sustentar, amém? É Cristo que vai te sustentar, mas há coisas que você precisa fazer também, para você se manter firme a viver nele. E Paulo vai usar duas figuras muito usadas na Bíblia, né? Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo. Duas figuras Paulo vai usar aqui que são a agricultura e a arquitetura, né? Coisas comuns que facilitavam a explicação então das verdades. A primeira é a arquitetura, em Efésios 2, no verso que eu li antes, eu quero repetir os versículos, você que está segurando ali, né? Efésios 2, verso 20 e 22, repito, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Continuem a viver nele, edificados nele. Essa visão da arquitetura aqui, né? Alicerçados sobre o fundamento. A expressão nele, edificados, revela que somos como um edifício cujo fundamento é Cristo. Ele é a pedra de esquina, a pedra principal. Nós somos pedras incluídas nesse edifício que cresce. É engraçado, né? Porque para nós o edifício é algo estático, mas Deus vai incluindo, e o edifício vai crescendo, está crescendo, não terminou, vai crescer esse edifício que é a igreja do Senhor, amém? Jesus, agora a pedra principal, a pedra que sustenta a igreja, que sustenta a tua vida é Cristo. Se tirar Cristo, cai o edifício, não sobrevive, né?
Então lemos aqui de que Jesus é a principal pedra da esquina, é Cristo que sustenta. Todos nós formamos a igreja, nós estamos unidos a Cristo pela fé, e estamos unidos entre nós pelo amor, ou devemos estar unidos pelo amor. A nossa união com Cristo, a nossa fé em Cristo e nosso amor entre nós. E Paulo vai colocar que nós crescemos para templo santo, ou seja, de um edifício para um templo santo. Você, uma pedra, mas uma pedra viva, né? De um edifício santo, habitação de Deus. Cada crente faz parte desse templo vivo, desse edifício, morada de Deus, o Espírito. Deus habita em todos os crentes. É bem verdade que esse edifício ainda está inacabado. Estamos ainda sendo edificados pelo Senhor. Amém? Então, nós fazemos parte, precisamos estar alicerçados em Cristo Jesus. Firmados em Cristo Jesus. A segunda figura que Paulo vai usar é essa figura da agricultura, né? Continue a viver nele enraizados em Cristo. Então, Paulo faz essa analogia aqui com a agricultura. Talvez ele tenha em mente o ensino de Jesus, quando Jesus alerta para a condição de algumas pessoas que receberam a palavra, mas não criaram raízes. E ao não criar raízes, lá no parábola do semeador, você deve lembrar, pessoas que receberam a palavra, ouviram a palavra veio, mas elas não criaram raízes, né? Ou por pouco tempo, né? Porque quando surge a tribulação, a perseguição, a dificuldade, abandonam, porque não criaram raízes. Talvez Paulo tenha em mente esse ensino de Jesus, porque o mais importante de uma árvore, a árvore depende das raízes. O mais importante de uma árvore são as suas raízes, porque se você cortar as raízes da árvore, a árvore morre. Se você cortar a árvore e ela tiver nas raízes, ela brota, não é verdade? Cortou as raízes, se você cortar o teu relacionamento com Cristo, tua vida vai morrer. Você vai ser um crente fraco. Precisa raízes profundas em Cristo Jesus, enraizados, Paulo vai dizer. Só que a ênfase de Paulo está na fonte, não em você. É em quem você está enraizado. A ênfase é em Cristo, é dele que vem a nossa força, é dele que vem a nossa fé, é dele que vem o nosso amor. É ali em Cristo. É óbvio que cada um de nós é responsável pela sua fé. Você é responsável pela tua fé. Você que tem que fazer a tua fé crescer, ser uma pessoa mais de fé. É você, no dia a dia. Amém? Que você possa ser uma pessoa, uma fé inabalável, uma pessoa que crê em Cristo, enraizada em Cristo Jesus. Estar enraizado em Cristo é você viver na palavra e não nos ensinos, como Paulo vai dizer, não nas heresias, não nos ensinos errados, viver na palavra, mas também tem a ver conosco e não vivermos baseado nas nossas emoções, nas nossas frustrações. Eu estou triste, mas lá na palavra diz isso. Eu desanimei, mas a palavra diz isso. Eu vivo pela palavra, não pelo que eu sinto. Não pelo que eu sinto, nas minhas emoções, porque o foco da minha vida tem que estar naquilo que Cristo oferece para mim. Qual o alimento que Ele está me dando? Amém? Qual o alimento? O foco é de que eu me alimento. Eu já preguei isso, né? No mês passado, de que você põe, o que você come determina a tua vida, né? Tanto fisicamente quanto espiritualmente. O que você come vai determinar como você é. Então o nosso foco tem que nos alimentar daquilo que Jesus oferece. Olha só o que diz o Salmo 92. Salmo 92, verso 12 a 15, diz assim: os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus. Mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo. O salmista, no verso 12, vai dizer que os justos florescerão como a palmeira, né?
Ou seja, a palmeira é uma árvore que, segundo os estudiosos, né, é uma palmeira, uma árvore que cresce em climas quentes e secos e sobrevive em climas difíceis, em temperaturas difíceis, né? E ela também é conhecida pela sua sombra e pelos frutos que ela oferece, uma fonte de alimento. E quando o salmista vai dizer que você, que o justo, que eu e você somos como uma palmeira, ou seja, nós, da mesma forma, nós temos que confiar em Deus e nós podemos ser usados por Deus para levar fruto para as pessoas, ajudar as pessoas em tempos difíceis. Nós passamos tempos difíceis e nós nos agarramos a Deus, a nossa fé em Deus. E as pessoas que não têm a Deus, elas precisam de nós para ajudar elas nos tempos difíceis, aprender a confiar no Senhor. Mas para nós precisamos estar enraizados em Cristo para ajudar essas pessoas, ser uma bênção para os outros que estão ao nosso redor. Assim como recebestes a Cristo também, Paulo vai dizer, andai nele, firmados na fé, transbordando de gratidão. Na minha percepção, as pessoas mais felizes são as que são mais agradecidas. Mais agradecidas. Quanto mais eu agradeço, mais feliz eu fico. Quanto mais eu reclamo, mais abatido eu fico. Né? E a minha gratidão, não pela coisa em si, mas a Deus, né? Agradecer a Deus, pelo Deus que Ele é. Paulo vai dizer que nós devemos andar nele, andar em Cristo. Ou seja, a nossa vida no dia a dia tem que nos levar a crescer em Cristo, a andarmos em Cristo, a semelhança de Cristo e a crescer em Cristo. Há uma progressão na nossa vida, há uma progressão. Não basta nós um dia entregarmos a nossa vida a Cristo, nós precisamos andar em Cristo. Nós começamos a nossa caminhada, você agora precisa continuar andando em Cristo. Não pare de andar em Cristo, continue andando em Cristo. E Ele quer que nós confiemos a nossa vida a Ele. Eu penso que para mim e para você ainda é tempo de você crescer. Há um tempo de crescer. Crescer pela palavra, que a nossa fé seja uma fé firme, não uma fé frágil. Alguém escreveu dizendo que Deus não está interessado no nosso conforto, Deus está interessado no nosso crescimento. E se para nós crescermos Ele precisa nos tirar do conforto, Ele vai nos tirar do conforto. Isso Ele fez com os apóstolos. Levou eles lá para o meio do lago e veio o vento, a tempestade, tirou eles do conforto. Agora eles vão crescer na fé, conhecer o Cristo de uma maneira diferente, aquele que tem poder sobre o vento e o mar. Só conheceram lá no meio da tempestade. Saíram do conforto, porque eles precisavam crescer, se tornarem líderes da igreja, apóstolos do Senhor. Muitos acham que a vida cristã é difícil, né? É difícil de viver. E realmente, se você olhar para o prisma humano, é difícil. Mas quando nós olhamos, estamos enraizados em Cristo, a força que vem de Cristo, Ele vai nos dar fé para vencer. Amém? Porque nós seguimos um Deus vencedor. Não é um Deus fracassado. Jesus sofreu, Jesus padeceu, é verdade. Mas Ele venceu e nós vamos vencer. Vamos morrer, vamos ressuscitar, aleluia. Amém. Deixe Deus te ajudar nos momentos de fraqueza que todos nós enfrentamos. E na medida que nós estamos enraizados, nós conseguimos novas forças. Ao preparar essa mensagem, durante a semana eu lembrei que eu também fui um pouquinho metido na casa dos meus pais, de horta e coisa, né? Já contei algumas histórias para vocês. Mas você que já plantou todo mundo já plantou uma árvore uma vez na vida, pelo menos? Já plantaram ou não? Diz que uma das coisas que eu tenho que fazer na vida, uma delas é plantar uma árvore. Nem que seja lá no canteiro, na calçada da tua casa. Nunca plantaram árvore? Poxa, já, né? Alguns estão tímidos aí. Mas você vai plantar uma muda, o que você faz? Você plantou, preparou lá, adubou, colocou e planta, só isso? Não, você tem que botar uma estaca ali, amarrar, porque ela é nova. E se ela é nova, o vento vai quebrar. Então você põe uma estaca ali para ela ficar firme, né? Uma planta para suportar o vento, a chuva forte. Agora, quando a planta cresce, ela vai ficar maior que aquela estaca. Tu tira, não é?
Porque ela não precisa mais daquela estaca, porque ela cresceu, ela não precisa mais daquele apoio. E isso me trouxe o pensamento de que aquela árvore que está enraizada, ela não precisa mais daquele apoio. Assim, um novo convertido, uma pessoa nova que você está conhecendo, ela precisa de você como um apoio ali. Alguém do lado dela, porque é uma bênção ter alguém do lado. Está lá doente, está precisando, é uma bênção ter alguém do lado. Você apoia naquela hora. E aí quando ela crescer, ela se enraizar, ela vai ser apoio para outros, amém? Então é tempo de você crescer e você ser apoio para outras pessoas. Não você ainda precisar de alguém do teu lado para você chorar. Amém, chorar é quando você chora. Mas nós já somos enraizados em Cristo Jesus. Somos enraizados, já somos crentes maduros, que tem que abençoar as outras pessoas. Chegando ao final aqui, essa carta, repito, que Paulo escreve na prisão, e ali na prisão, eu quero ler o capítulo 3, Efésios 3, 14 a 19, ele diz: por esta causa me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados. Ele repete lá o que ele disse lá em Colossenses 2, né? Nas cartas dele. Arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Amém. Glória a Deus. Como é bom fazer parte da igreja do Senhor, estar arraigados e alicerçados no Senhor, fazemos parte desse templo espiritual, né? Como é bom sermos uma pedra viva nessa construção do Senhor, e como é bom lembrarmos que a igreja é a nossa casa. E essa era uma frase que eu gostaria de ter alguém que ainda não era crente aqui, que eu visse isso, né? Onde ela soubesse que a igreja é a casa dela também. Todos nós gostamos da nossa casa e ter um lar, mas as pessoas que sentam-se em nossa casa como um lugar acolhedor, porque há lugar para as pessoas na família de Deus, há lugar para você, há lugar para todos nós na família de Deus. Precisamos continuar arraigados, enraizados, porque o mais importante de uma árvore são as suas raízes, que depois vai dar o fruto, depende das suas raízes, onde ela está plantada, para onde as suas raízes estão direcionadas, né, para suportar as adversidades. E a pergunta que cabe a mim e a você é: como estão as tuas raízes? Em que direção que elas apontam? De onde vem o alimento para a tua alma? Porque sem raízes profundas, qualquer tempestade nos leva para o chão, nos desanima, nos enfraquece, porque faltam as raízes profundas. Então, aprofunda as tuas raízes, deixa crescer em Cristo, né? Deixa Cristo tomar mais conta da tua vida, porque Ele que nos dá a água, o nutriente para nos manter vivos, Ele é a fonte. Se cortar a raiz, repito, a planta não sobrevive, não sobreviveremos sem Cristo, não se engane. Tua vida espiritual depende de Jesus. E quando há algo errado na tua vida, talvez uma tristeza que vai tomando conta, talvez uma falta de paz ou um medo tomando conta, talvez você tenha que pensar assim: será que eu estou buscando a Cristo como deveria mesmo? Porque o crente, ele precisa estar buscando a Cristo enraizado, porque essas situações vão surgir, são sentimentos, certo? Mas quando começa a ter um nível mais profundo, nós temos que olhar aonde Cristo está controlando a nossa vida. Precisamos mais de Jesus. Jeremias, ele disse: bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é ao Senhor, porque será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga nem deixa de dar fruto. E por fim, o último texto: edificados e alicerçados em Cristo. Salmo 125 diz: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala,
mas permanece para sempre. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Pai, agradecemos por mais uma vez podermos nos reunir como teu povo nessa noite aqui, Pai. E nossa oração, Pai, que nós continuemos enraizados no Senhor, edificados sobre a rocha, a nossa casa esteja edificada sobre a tua palavra, não sobre as nossas emoções, não sobre filosofia, nossos pensamentos, mas na tua palavra, firmados, edificados, enraizados no Senhor. Ó Deus, ó Espírito Santo, obrigado porque nós somos teu templo, tu habita em nossos corações, e como nós cantamos, tu és bem-vindo, e tu tens liberdade na nossa vida, que a cada dia o Senhor possa estar agindo no nosso coração, nos levando a amar mais o Senhor, a ter satisfação nas coisas espirituais, a ter prazer na palavra do Senhor, a buscar o Senhor, a ter alegria nos encontros diários com o Senhor, prazer em encontrar o Senhor. Obrigado, Deus, que nós possamos ter alegria e amor na oração e ter comunhão contigo, Pai. Continue edificando as nossas vidas e naquilo que nós podemos fazer. Nos ajude, Senhor, a orar mais, a buscar mais a Tua Palavra, a sermos adoradores, pessoas de gratidão, pessoas que frutificam para a glória do Senhor, ajudando outros, sendo apoio para outros, e ter a alegria de ver novos irmãos em Cristo sendo firmados, criando raízes, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te fortaleça e te firme, em nome de Jesus.